E hoje então, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, corremos então mais 10 quilômetros para tentar recuperar o atrasado. Esses 10 quilômetros foram 2 quilômetros para a última sexta-feira, 2 quilômetros para o sábado, 2 quilômetros para o domingo, 2 quilômetros para a segunda e 2 quilômetros para a terça, ficando assim 2 quilômetros de hoje aí para ser reposto depois. E agora então, com esses 10 quilômetros, nós chegamos aos 209 quilômetros, faltando agora, portanto, 91 quilômetros para completarmos o desafio neste ano, mas temos pouco menos de 15 dias para o final do ano. Vamos ver no que vai dar. Prepara agora, que agora tem missa às 8 horas aqui na Matriz.